tarde a todos que me seguem aqui nesse perfil da Lúcia Terapeuta. Essa tarde vou estar aqui com a colega Dani, fazendo uma live, né, sobre o assunto muito falado nas redes sociais, que é feridas emocionais, né, feridas do passado. E esse momento, né, é muito importante porque hoje a gente vê falar, a gente ouve falar sobre essas questões emocionais e as pessoas elas não olham muito para aquilo que aconteceu no passado, né? Elas não querem ver. Por quê? Porque eu e muitas colegas também já trabalham com essa parte de terapia e o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa acha que eu resolvendo aquilo que está acontecendo hoje, está tudo resolvido. Mas não. Muitas vezes você precisa dar uma olhada naquilo que está te incomodando, mas aquilo que já vem desde o passado. Então, nesse momento, a gente vai começar a live. Antes de fazer esse trabalho, essa conversa, eu quero ler para vocês um trechinho deste livro aqui, Mergulho na Paz. Para a gente refletir um pouquinho e depois a gente iniciar esse trabalho aqui na live aqui com a Dani. A gente vai responder alguns questionamentos. Se você tiver, você que está aqui presente, né? Você faça perguntas que você tiver dúvida, mas a gente vai responder na medida do possível, tá? Então, nesse momento, eu vou fazer a leitura para reflexão e assim que eu finalizar, eu vou chamar aqui a Dani, tá bom? Olha, o homem está fugindo. Foge dos outros, foge do tédio, foge do perigo, da ansiedade, do vazio, da fome, da guerra, da privação e da morte. Mas a fuga principal é aquela com que procura escapar do encontro consigo mesmo. Cada um se sente para si mesmo a maior ameaça, a decepção maior. O homem tem medo de saber o que ele é. Todas as portas de escape são buscadas, contanto que se alinhe com o que é ou se opõe a ser. LSD, aquisições, aplausos, divertimentos, prazeres, euforizantes, vícios, pervertidos ósseos, negócios sufocantes. As portas são muitas. Que pavor da solidão. Todas as portas parecem válidas, mas são frustradoras. Que pavor do silêncio. Então, muitas das vezes, né, a gente vê e a gente ouve, né, as pessoas aí talvez se embriagando com muitas coisas, por quê? Porque ela está fugindo de si mesma. Às vezes ela tem uma situação com ela, mas ela prefere se esconder, fugir e não buscar ajuda. Mas nesse momento agora, a gente vai falar sobre feridas emocionais. Eu vou chamar a colega, a Dani, e para conversar a respeito dessas questões que aconteceu com ela também, como foi o seu processo, tá bom? Agora eu vou chamar a Dani nesse momento. Dela agora nesse momento. Pedro Carvalho, um prazer estar aqui com a gente. Olá, Dani. Tudo Tudo bem, bem? Lúcia? Eu, Tudo bem. assim que eu abri a live aqui, eu fiz uma leitura, né, de um pedaço desse livro aqui sobre a questão de que o homem foge, né? Muitas vezes a gente está fugindo, nós fugimos, na verdade, né, de conectar com o nosso interior, porque a resposta está dentro da gente. E Sim, aí, o que acontece? A gente foge para não encontrar o verdadeiro eu, né? E aí, Dani, como foi para você essa busca que você encontrou e que você tem encontrado, né, realmente aos poucos, que na verdade, a busca, né, a nossa busca, ela tem lógico que ela tem um tempo, né, mas ela teve um início, né, e como foi para você e como que você hoje sente depois que você começou esse trabalho de terapia com você, primeiro, lógico, né, para você cuidar de você. Dá para você contar para a gente um pouquinho sobre se livrar dessas feridas do passado, se você já se livrou de muitas, e como que está esse processo?
Boa tarde primeiro, né, Lúcia? Boa É tarde. um prazer, uma honra de novo você ter me convidado aqui, a gente poder bater esse papo. E boa tarde para todo mundo que está entrando, né? E sejam bem-vindos e que espero que essa conversa seja produtiva para todos, né? O compartilhar das nossas experiências tem muito a ensinar, né? A gente aprende muito com as experiências uns dos outros. Uhum. E pensando nesse tema, né, na questão das feridas, das nossas feridas, né? Como que isso se dá? A gente, todo ser humano em algum momento vai se deparar com alguma dificuldade, com algum enfrentamento, e para que a gente possa sair do lugar, a gente vai precisar encarar o que está acontecendo comigo. A gente quer saber, a gente quer entender, né? A gente passa diversidades na vida e que causam sofrimento emocional, uma angústia, uma paralisação na vida que a gente muitas vezes não entende do que está acontecendo ou deixando de acontecer para que a gente não consiga prosseguir, né? E com isso vem angústia, vem prostração, e comigo não foi diferente. Eu também, assim, tive minhas experiências ruins que eu não entendia de onde vinha. Até que chegou um momento crucial, onde, especialmente num relacionamento familiar, eu me dei conta no quanto que eu estava num sofrimento que eu não entendia por quê. E fica aquela sensação, ou eu não sou amada, ou é porque eu não consigo amar, por que eu não consigo me dar bem com essa pessoa, né? Que muitas vezes é tão importante para a gente e a gente às vezes não consegue entender, né? E foi num momento como esse que eu comecei a minha trajetória, a minha jornada. A minha jornada foi primeiramente encarando as minhas dores, mas como? Né? A gente chega primeiro com muitas perguntas, né? É, E onde é que eu vou achar a resposta, né? Então, como é que eu vou aprender a olhar para dentro de mim? E é nesse momento que chega a terapia, né? A gente, que nem eu na minha experiência, assim como você na sua, que a gente já conversou, né? A gente entra nessa jornada das terapias ou de buscar o autoconhecimento e a gente vai dando de cara, passo a passo, com essas dores nossas que são muitas vezes maiores e desconhecidas, vai colocar, são completamente desconhecidas da gente, né? como você costuma falar, né? Vai colocando o pezinho na água, vai começando a entrar aos poucos, aí você tem que mergulhar, né? É, chega uma hora a gente tem que mergulhar. A gente é do tipo, vai sentindo a água é meio fria, eu não sei se eu tenho coragem de encarar essa água fria. E muitas vezes essa água fria é olhar essa dor nossa, né? Então, assim, até pensando no tema, né? As feridas antigas, né? As feridas infantis ou onde quer que esteja doendo. Por que a gente deve tocar? Por quê? Né? Eu sempre falo, né? A gente já conversando, às vezes eu converso com os meus clientes e falo assim, é como se você quisesse caminhar e ter uma pedra dentro do seu sapato. E dependendo de quanto tempo essa pedra está dentro do seu sapato, ela vai fazendo uma ferida. Às vezes é um calo, às vezes ela vai fazer uma bolha, às vezes vai fazer uma ferida um pouco mais profunda. E a gente está assim, a gente está caminhando, mas consegue caminhar um pouco com aquela coisa te incomodando dentro do sapato. Mas chega um determinado tempo que essa ferida vai tomando uma outra proporção. E ela começa a incomodar mais. E ela te faz parar de caminhar. Né? Então, assim, e quando a gente chega nesse ponto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar. A gente tem que tirar o sapato, olhar o que está ferindo e cuidar dessa ferida. Senão a gente não vai conseguir retomar a caminhada, Ô, Dani, não é? tem uma pergunta assim: será melhor você tentar resolver essas feridas do passado em sua mente ou simplesmente esquecer e deixar para lá? Será que tem como deixar para lá essas feridas? Não tem como. É que nessa história da ferida da pedra no sapato. Você ignorar, digamos assim, do tipo, essa questão dessas feridas do passado, se a gente olha ou ignora, é bem essa dinâmica da pedra no sapato. Você pode até tentar caminhar, mas se você não tirar
né? Vai chegar uma hora que você não vai conseguir prosseguir. Então, assim, e essas feridas, né, mesmo que sejam traumas passados, decepções, seja o que for, a gente só consegue remover se a gente parar para procurar o que é. É que imagina essa situação da pedra no sapato. Se você não para, tira o sapato, o pé do sapato, não procura onde que foi que te machucou, o que é que era aquilo, como é que você tira aquilo, como é que você trata aquilo para depois poder ter o alívio da dor que te incapacitou, que te fez parar de caminhar para você seguir, né? Então, Tem que ter uma investigação, na verdade, né, Dani? Porque o que sim, acontece? Eu já até ouvi, eu não lembro exatamente o que é essa frase, né, que fala assim, há muitos adultos, muitas crianças em corpo de adultos. Por quê? Porque, por exemplo, você está no seu. Quando que essa ferida você percebe que ela está te incomodando? Por exemplo, no seu serviço. Alguém pisa no seu calo, vamos dizer, não é no calo literalmente, mas fala algo com você e você já começa a, sei lá, acionar algo dentro de você que você não sabe o que que é. Por quê? Porque essa ferida está lá dentro. É a tal ferida emocional que você recebeu ela, né? Que você entrou em contato com ela lá na sua infância, porque um exemplo, um exemplo, o papai e a mamãe, os dois estão brigando. E aí você tá vendo aquela briga lá. Você, quando tem 2, 3, 4 anos, 5 anos, vamos dizer que você é uma memória mais que você consegue declarar essa memória, segundo os neurocientistas. Aí você vê aquilo, você já começa a ter medo deles não ficarem junto, né? Porque é o que eu ouço também dos pacientes, dos clientes, quer dizer. E aí aquilo ali vai trazendo aquele medo da separação dos dois. E também tem um outro lado. A mamãe um dia não tá tão legal, não tá bem, você tá fazendo uma arte dentro de casa, e aí o que que ela faz? Ela pega uma chinela, seja o que for, que também eu já fiz isso com os meus filhos, né? Você pega uma chinela, bate, e nesse momento tá passando o quê? O carro do gás, ou alguma coisa está passando lá fora. Ficou tão marcante em você, essa situação, aquilo ali virou uma ferida. E aí, quando chega agora na sua vida adulta, o que que acontece? Alguma coisa aciona, talvez até o carro do gás passa. E aí, ó, aciona essa ferida, essa lembrança, e você começa a ficar incomodado, você não sabe o que que é. Foi aquele dia que você bateu, que você não entendeu porque que a mamãe que te ama tanto, te bateu tanto que você ficou até de cama, né? Então, por isso que essa questão de trabalhar, entrar em contato com esse sentimento que você não sabe qual é, o que que é, na verdade, você vai descobrir, e aí você, inclusive através do processo terapêutico que a gente trabalha, né, Dani, alguma sim, das ferramentas que a gente sim. chama reprocessa essa memória, e aí o que que você faz? Você consegue ter uma percepção diferente daquela situação, por você não guardar mais aquela situação como dor. Aí ela não vai se tornar dor. Uhum. E para você, Dani, como que foi cada passo da sua vida? Foi dolorido, mas hoje você vê dentro de você a leveza, né? Tirar esse peso. Sim. É como que nem você traz essa palavra, né, leveza. É uma coisa que eu sempre falo, é o que eu costumo sempre conversar com os meus clientes também, a respeito daquilo que é o meu desejo também ajudar a proporcionar na vida das pessoas, para que elas obtenham essa leveza, porque é difícil andar, caminhar na vida com tanto muito lixo emocional, né? Então, quando a gente vai e dá conta dos nossos pontos de contato, nossos pontos sensíveis, né? A gente é doloroso, é bem doloroso, traz muito questionamento, muitas vezes, quando a gente vai entender, quando a gente fica diante de um fato, por exemplo, do tamanho que é o buraco dentro da gente, que nem no meu caso, um buraco de rejeição que eu experimentava, um buraco de abandono que eu experimentava, né, e que eu não sabia dar nome para aquilo.
né? E foi dentro da terapia, um dia após dia, um passinho após o outro, né? Tomando consciência a respeito assim, de que aquelas dores que eu tinha vivenciado, aquelas situações que eu vivenciei na minha infância, né? Que de uma maneira Tô mais tomando proporção, é, né? é, é como assim, a gente normalmente minimiza o sofrimento da criança, né? A gente não dá a real proporção para aquilo, para o impacto daquilo na vida emocional, nesse corpo emocional da criança. E quando a gente é adulto, ter que lidar com isso, muitas vezes não é uma coisa fácil, né? Como você mesma estava lembrando, existem muitas crianças com corpo de adulto. Quando a gente se dá conta que a gente só tem tamanho, mas emocionalmente a gente ainda está muito infantilizado. Por quê? Porque às vezes aquilo que a gente vivenciou, o tipo de trauma que a gente vivenciou, ele congela a gente naquela criança, né? Naquela criança desprotegida, naquela criança vulnerável, naquela criança que às vezes faltou uma mão para poder acolher, né? Faltou a mão que deveria trazer proteção, né? E muitas vezes não houve aquele ambiente que proporciona um crescimento saudável, onde o indivíduo é valorizado, onde ele é desenvolvido nas suas capacidades, aprendendo. Não que tudo tenha que ser lindo, mas que a gente aprenda a lidar melhor com as nossas frustrações. Eu costumo dizer, né, com os meus clientes, que muitas vezes a gente é um completo analfabeto emocional, porque a gente não sabe reconhecer as nossas emoções. Mas por quê? Porque muitas vezes, quando lá nesses traumas que aconteceram, nessas situações difíceis que a gente enfrentou, a gente teve a nossa reação emocional, ela foi muitas vezes reprimida, né? Uma criança que cai e não entende, e quando está aquilo doendo, o pai ou quem quer que seja, chega e não dá esse espaço para ela expressar a sua dor, reconhecer, o que você está sentindo. A gente simplesmente, eu como mãe também já cometi esse tipo de equívoco, de chegar diante de uma filha minha que caiu e não deixar ela sentir o que ela estava sentindo. E a gente pensa que não, na nossa ignorância, porque é ignorância, e isso também deve ser, digamos assim, colocado em conta ou relevado, né, até certo ponto. Né? Eu não, a gente às vezes não permite que os nossos filhos desenvolvam inteligência emocional, até pelo fato de reconhecer as suas emoções. O que é que você está sentindo? A criança caiu, machucou, está com dor, ou, por exemplo, a criança está na idade escolar, aí lá na escola, uma amiguinha às vezes vai embora, muda de escola, ou briga com ela, e a criança chega em casa borocochô, e a gente às vezes não sabe acolher a dor daquela criança. Fala, não esquece, isso aí não vale a pena a sua amizade, né? Em vez de pegar e conversar com ela, né? E ajudar a entender o que ela está sentindo. Ô, Dani, A gente não faz pois isso. é, e vale lembrar aqui, igual a gente fala assim, fala assim, feridas do passado, né? Cabe Sim. assim, não é que a gente está aqui para acusar os nossos pais, porque eles também eram e são humanos como nós, e eles vieram também de Sim, uma família disfuncional, e eles sim, reproduziram aquilo que eles receberam. Inclusive, é verdade. que a gente, que a gente sabe, né? Eu vi uma profissional, até inclusive mesmo no Instagram, falando assim, muitas pessoas estão aí hoje até elas podem ir trabalhar, né? Elas podem Uhum. vivenciar a vida dela normal, elas podem até ir para balada, vamos dizer, passear, mas só que dentro dela existe uma dor que ela não sabe que dor é essa. Que é justamente isso que eu li aqui. Né? Muitas coisas, LSD, aquisições, você vai comprando, são vícios, e aí você não sabe, não entende o que de fato tem dentro de você. E aí,
por vergonha, porque eu sei que tem muita gente que tem vergonha, não vai em busca de ajuda de profissional, que seja um médico, que seja clínico geral, para conversar com ele e verificar o que está acontecendo. De repente pode ser uma coisa, uma doença física? Pode, mas de repente é só na sua cabeça, só emocional mesmo. Mas aí ela tem medo de um médico diagnosticar na família dela, ou diagnosticar na vida dela, algo de doença física, psíquica, que a pessoa falar que tem um câncer ou tem uma doença em qualquer parte do corpo, é bonito, não, eu tô doente, quebrei meu braço, quebrei minha perna. Mas se falar para um colega ou para alguém, duvido se ela vai para a rede social falar que ela está com a depressão, ela está ansiosa, ela tá com situação de angústia dentro dela, ela não vai, por quê? Porque os colegas vão falar que ela é doida. Eu sei disso, porque eu também, eu passei por um processo desse também em 2019, quando eu ia para a faculdade, e eu ficava no calado, na surdina. Foi quando, na época, também eu tive um começo acho que, de ansiedade. Na verdade, eu estava com ansiedade excessiva, porque a ansiedade na verdade, é o excesso de informação negativa do passado. E assim, não só a Dani, mas também eu tenho uma história. A minha história, eu, não, eu moro no estado de Minas, mas eu não sou do estado de Minas Gerais, mas eu vim de outro estado por causa de situações de família, querendo fugir. Aí, fugindo. Eu estava fugindo dos problemas da família. Aquelas disfunções familiares que acontecem, eu falava, eu já não aguento mais, vou cascar fora daqui. Então eu vim embora. Eu vim embora para outro estado. E as minhas angústias, aquelas questões, vim embora, mas vem embora comigo também a situação de angústia. Não, não ficou lá, não. Não adianta eu Veio na fugir. mudança. Não adianta eu fugir, não. As dores vieram todas na mudança. Toda na mudança. E eu vim na fé e na coragem, na força e na coragem. E em 2019, né, quando foi que explodiu realmente aquela. Eu tinha muita. Esquentava demais aqui o meu. Chama peito, né? Aqui em cima, peitoral e as costas, os pés transpiravam, que dava aquele odor, né? E eu ia trabalhar, eu não sabia nem se eu voltava, de tanta pressão que eu tinha, porque eu, mãe, dona de casa, estudante e ainda estagiária, né? Aí eu tinha que cumprir esses 4 papéis. E eu não sabia, né? Eu ficava assim, eu ficava na avenida principal aqui da cidade, esperando um ônibus da coisa. Eu falei assim, meu Deus, parece que eu estou doida. Eu ficava assim. Eu ficava comigo sozinha. Eu falei, eu não estou entendendo. Mas eu ia para a faculdade, eu consegui, graças a Deus, eu conseguia desenvolver todo o trabalho, conseguia estudar, porque inclusive eu era a primeira da classe. Eu sempre fui, né? Desde quando eu comecei a estudar. Mas eu senti uma angústia tremenda, eu senti assim uma situação assim que eu não sabia que é aquilo. Eu falei, meu Deus, eu vou explodir, eu não sei o que é isso, não. Eu ia com a cabeça fervendo e voltava com ela já quente. E aí um dia eu fui para o médico clínico geral para saber o que é aquilo. Por quê? O que acontece? A minha família já tem traços de pessoas com transtornos emocionais graves. E aí eu já fiquei com medo de ser para ninguém saber que eu tinha doença. Então eu fiquei escondidinha, nem comentava nada, inclusive, né? Ficava calado. Mas fui para o médico. E aí ele passou só, não, Lúcia, isso não é nada. Isso não é nada. Isso é apenas uma ansiedade. Isso é ansiedade, mas fica tranquila. E também a crise, ela veio mais, tipo assim, eu comecei a perceber mais, foi porque eu já estava na fase subindo a serra, né? Vamos dizer assim, a serra da idade. E aí eu comecei a ficar desesperada, fazendo minha faculdade, mas não conseguia nada. E aí eu peguei e falei assim, o que vai acontecer o que vai ser de mim? E comecei a colocar coisas na cabeça. Quando eu cheguei lá no médico, expliquei tudo isso, ele falou, não, isso é uma crise de ansiedade que você está passando, eu vou passar para você só um remédio para dormir, que era, eu não sei nem o nome, é um bem fraquinho aí. E ele foi sempre assim comigo, ele sempre conversando, me acalmando, falando que não tinha problema, que eu não tinha tendência a esse transtorno emocional grave, né, que tem na família, ó, subindo aqui. E eu fui trabalhando, eu fui vendo, eu fui buscando, né, alternativas de tratar, para não depender da medicação, que é esse o medo de muitas pessoas, né?
E sim. aí eu comecei a buscar, eu assistia palestras, né? Eu assistia muito, né, eventos, muitas coisas que ligadas a essa área emocional, que eu fui, né, com a metodologia que hoje eu trabalho com ela, eu vi que foi bom para mim. Inclusive, uma coisa que eu até eu esqueci, né? Não é para esquecer, né? Eu tinha bruxismo. O bruxismo, Uhum. à noite eu faltava quebrar meus dentes, de tanto estresse que eu estava, de tanta ansiedade, porque dizem os dentistas que o bruxismo ele está ligado a alguma coisa na arcária dentária e tal, e não tem cura. Eles falam que não tem cura. Para mim teve, porque era a raiva contida, tipo assim, era tanta raiva. Justamente por isso eu fugi da cidade, porque eu sentia tanta raiva da situação que eu via no meio da família, e ela veio comigo. Então, foi na terapia que eu consegui, vamos dizer, soltar tudo isso no Rio, né? Entrar no Rio e liberar tudo isso. Mas não quer dizer assim que a gente, como profissional da arte terapia, a gente começou tudo bem, tudo beleza. Até porque quando a gente está na área de terapia, porque a gente veio de alguma situação, alguma ferida, que a gente entrou Exatamente, a nesse gente não rio e para para acabou pensar à mergulhando, toa, né? né, Dani? Uhum. Entrou no rio, É, isso é verdade. mergulhou e está do outro lado agora. Agora nós estamos do outro lado para ajudar você que está aqui, Uhum. você que vai assistir essa live, né? Você que está aqui com a gente, para dizer para você que nós estamos, como profissionais, estamos aqui para acolher, não para julgar. Nós estamos aqui para Sim. acolher. Inclusive, hoje mesmo, que a gente é profissional, eu divulgo o trabalho, e o que chega de gente que está desesperado, mulheres com crianças que separadas do marido, mulheres que estão Uhum. desesperadas, querendo ajuda, se sentindo sozinha. Mulheres, não fiquem só. Se você não tiver condição financeira, tem uns CRAs na cidade de cidade de vocês. Tem as faculdades, né? Uhum. Tem os locais mesmo que atendem gratuitamente, mas não fique escondido e não fique só, porque isso pode levar realmente a um transtorno maior, né? E aí, Dani, quero saber de você. Geralmente a pessoa tem lembrança do passado. Será que ela deve enterrar essas lembranças? Não é igual a gente acabou de falar, né? Não tem É, como enterrar. não. Agora Uhum. tem uma coisa, tem gente que não gosta, ela quer trabalhar a dor dela agora, mas não quer viver o passado. Aí eu posso falar para você o seguinte: você vai só, vamos dizer assim, só colocar uma tampa, porque o que de fato tá te incomodando não é só essa situação de agora, é uma situação que veio uma raiz, existe uma origem, não é Uhum. Muitas vezes você, às vezes assim, quando eventualmente eu me deparo, o cliente comenta uma questão de que ela não quer muitas vezes olhar para uma ferida um pouco mais profunda, que aí o que eu trago para ela? Muitas vezes assim, você está com uma fratura exposta e você está tentando tratar ela com band-aid. Não tem como. Não vai sarar. Você pode fazer de conta que ela não existe. Mas enquanto você não pegar, tirar esse band-aidzinho e suportar a dor, porque é aquela história. Por que, que a gente não mexe? Por que, que as pessoas hesitam o máximo que podem para poder falar de questões muito sensíveis? Porque ali tem um foco profundo de dor. É doloroso. É pensar em, às vezes, assim, que nem traumas infantis, ou que seja alguma coisa mais ao longo da vida, né? Às vezes uma decepção do relacionamento, como às vezes, muitas vezes é o que se apresenta quando chegam os clientes, né? Assim, às vezes uma dor de traição, uma dor de abandono muito profunda, e às vezes a pessoa não tem dificuldade de olhar para aquilo, e olhar especialmente para a raiz daquilo, como se não olhar, ignorar ela, deixar, fosse capaz de deixar que ela surtisse algum tipo de efeito ou impacto sobre a vida dela. E fica muito, não tem como. É como eu estou dizendo. Esse tipo, a pessoa tem uma fratura exposta e ela está tentando tratar com um band-aid. Enquanto você não tira, não examina, não suporta a dor de ter que olhar, movimentar
essa ferida, fazer a profilaxia necessária dentro dela, abrir, examinar, tirar a sujeira, para começar a entrar com o remédio. Qual que é o remédio? A consciência. É Eu trazer a costumo dizer, consciência. trazer a consciência, falar, não, isso é fato. A gente enquanto terapeuta, dependendo do método que a gente está utilizando, a gente não vai apagar o que aconteceu, mas a gente vai trazer à tona aquilo de uma forma que a gente tem uma nova perspectiva a respeito daquilo, especialmente porque muitas vezes o que aconteceu na vida da pessoa, às vezes ela tinha a memória mais antiga dela, já atendi gente que lembra de coisas que aconteceu aos 2 anos de idade, né? Ou às vezes uma coisa que aconteceu por volta dos seus 12 anos de idade. Se ela hoje está aqui, que nem tem clientes com mais de 70, tem clientes com 20, com menos de 20, e assim, se a pessoa está aqui, eu já falo para você, comemore a sua vitória, você está aqui, você sobreviveu. Machucado, sim, mas você sobreviveu. E olhar para uma dor do passado pode ser dolorosa, mas é suportável. E é necessária para que você possa caminhar. Porque eu volto nessa analogia da pedra no sapato. Enquanto a gente não tira a pedra do sapato, a gente não consegue voltar a caminhar. A gente Dani, pode. pois é, e mesmo você está falando que esse pé do sapato é como se fosse um imã que você carrega dentro de você. Se você tem algo dentro de você que é o caso que você falou da depressão, a rejeição e o abandono, você carrega esse sentimento dentro de você. Você acha que você se livrar da pessoa que fez isso com você, tá beleza, vai resolver? Não, porque você carrega, é um imã, como se fosse uma antena parabólica, você está puxando. Aí, quem que você vai conectar? Alguém que vai fazer você sentir do mesmo jeito. Isso é certo. Não tem jeito. Até porque, como diz como a Dani estava falando aí, a gente, como terapeuta, como a gente resolveu as nossas dores, está em resolução, né? Tá resolvendo, dentro daquilo que a gente resolve, que a gente está trabalhando, que a gente já trabalhou, chegam pessoas com esse tipo de ferida. Por quê? Porque elas conectaram com a nossa ferida, mas a gente agora sabe como tratar, porque a gente teve um tratamento. E agora a gente consegue pegar na mão da pessoa para ajudar. Por isso que você que está sofrendo desse tipo de dor, seja ela traição, seja ela até uma pessoa que tem alguém que é, o pessoal fala muito, narcisista, né? Alguém que está ali, não consegue sair debaixo dessa dependência, você tem que procurar ajuda, até para sua própria segurança, né? E, inclusive, eu vou ler aqui rapidinho um trecho aqui da Alice Miller, também uma psicanalista, uma pesquisadora, né? Ela fala o seguinte: as primeiras experiências da ordem emocional deixam vestígio no corpo. São codificadas como informações e influenciam na vida adulta, de forma de pensar, de agir, de sentir, mas escapam na consciência, ou seja, você escapa, acha que isso não tem nada a ver, mas está dentro de você, como ela está falando. Não adianta, ela fica. As informações das feridas emocionais, elas ficam guardadas. Inclusive, tem um outro pesquisador que trabalha nessa área já há bastante tempo, eu esqueci exatamente o nome dele aqui agora, ele fala, as feridas emocionais, elas deixam marca no corpo. E Sim. tem outros pesquisadores dessa área de traumas emocionais, que foi a Francine Shapiro também, que é uma outra profissional que trabalha, foi a criadora de uma abordagem também terapêutica. Ela fala que, em seu livro, que a gente tem de 10 a 20 informações que são guardadas no nosso inconsciente, que não são resolvidas, não foram processadas. Então, a gente precisa descobrir essas feridas. Você imagina, de 10 a 20. Ela deu uma média. Mas tem gente que tem muitas coisas, muitas situações dentro da vida, da mente dele para resolver. Nós não estamos aqui não para dizer que o papai e a mamãe são os responsáveis, não. Porque ali você, quando criança, quando recebeu aquelas situações do seu pai, da sua mãe, quando nós recebemos, a gente não tinha uma ideia, não tinha como pensar, não sabia o que era. Mas aí você guardou aquilo, e aí aquilo que a gente falou agora.
Você guardou. E aí, na sua vida, na sua adolescência, você atraiu uma nova situação que fizesse você sentir daquele jeito. E, consequentemente, na sua vida adulta, você também tem alguma coisa que se equipara ou lembra aquela situação que você passou lá na sua infância ou até na adolescência. Porque, igual ela fala, geralmente você tem três fatos ligados um ao outro. Então, quando você conecta no primeiro, você consegue dissolver essa situação. Por isso, o nosso objetivo aqui é esclarecer, é dar conscientização a você, a buscar ajuda, como não é desabafar com um amigo na rede social, não é desabafar com o vizinho, porque o vizinho também é outro que de repente está passando por situações, mas ele suporta aquilo. Então, você precisa buscar uma ajuda de alguém que pode realmente do outro lado estar pronto para te ajudar, né, para te dar um auxílio para que você realmente saia dessa situação. Não é isso, Dani? Uhum. E a sua Então, experiência com os clientes, como que você tem visto essas questões das feridas emocionais? muitos, quando chega, mas a gente, enquanto terapeuta integrativa, a gente olha cada indivíduo dentro da sua particularidade. E a gente, diante da queixa, a gente começa a trabalhar, né, focando naquilo que ela tem primeiro assim, qual que é a prioridade que ela quer trabalhar. Às vezes ela está vivenciando uma situação, por exemplo, está vivenciando crise de ansiedade, ou às vezes crise depressiva, ou uma prostração profunda. A gente primeiro vai abordar esse cliente, né, dentro da sua principal necessidade. Aí a gente, ao longo do processo, a gente vai encontrando as questões de base, né? E muitas vezes o que acontece? Acaba sendo até uma surpresa para esse cliente, para essa pessoa, quando ela dá conta da origem, né, da questão dela, né, da onde foi a primeira vez que ela experimentou algo parecido que está se reproduzindo hoje, dessa tendência de repetição, né, dela compreender da onde vem essa tendência de repetição dela, né, e a partir daí, muitos, a princípio, o primeiro impacto, a gente até do tipo, a pessoa não abraça muito isso, né? Do tipo, a relação, né, com uma situação muito anterior. Mas depois, à medida que a gente vai trabalhando, devagarzinho, com paciência, com acolhimento, com muito cuidado, a gente vai conduzindo essa pessoa a esse lugar onde ela vai se deparar com essa ferida mais profunda, né? Aprender a se acolher, aprender a desenvolver, né, essa estatura, essa inteligência emocional, essa condição onde a gente pode realmente reprocessar aquela informação. A gente não apaga o trauma, como eu já disse anteriormente, mas a gente pode dar uma nova, digamos assim, aquilo vai ter um outro significado dentro dela, né, um outro tipo de registro, A né? pro- É como, né? Desculpa, pode falar. Tô falando, Uhum. a própria Então, mente dela trabalha para dar esse vamos significado, procurar, né? Não é. justamente. É, então, porque ela vai ter a compreensão dentro daquilo que faz sentido pro, pro, dentro do desenvolvimento dela, né? Pois. Então, é um processo que ele é doloroso, muitas vezes a pessoa hesita, mas é extremamente compensador quando a pessoa depois olha para aquilo que passou, o que ela passou, e ela consegue ter uma nova interpretação a respeito daquilo, ou como eu sempre falo assim, eu sempre falo de cicatrizes, né? É como aquela ferida, ela era uma ferida exposta, aí a gente vai tratando, devagarzinho ela vai fechando, ela ainda é um lugar sensível, mas à medida que vai passando o tempo, à medida que ela vai ganhando estatura, aquilo vai perdendo a sensibilidade, né? Como também a gente conversa, né? E o nosso papel enquanto terapeuta é justamente esse, ajudar a pessoa a acessar essas dores de maneira segura, né? De maneira que ela vai por si mesma, né? Desenvolver a força, a resiliência, né? Para aprender com aquele fato e sobrescrever algo sobre aquilo, né, que
traga uma funcionalidade para ela, porque muitas vezes ela chega numa situação de paralisia, completa paralisia, porque não consegue prosseguir e até a gente identificar a raiz da questão, né? E nesse momento, até aproveitar para, enquanto você mesmo está fazendo esse apelo, e eu também vou dirigir esse meu apelo, nós estamos agora, hoje é o último dia de Ah, agosto, estamos entrando no mês de uhum. setembro, o mês de setembro que a gente classificado, né, denominado Setembro Amarelo, porque a gente fala a respeito do combate, a prevenção ao suicídio, né? Então, como você mesma disse agora há pouco, existem vários recursos, e se você que está assistindo isso aqui, se é você mesmo, se você conhece alguém que está passando por uma necessidade emocional, um sofrimento emocional profundo, que está perdendo o ânimo na vida, está vivendo em completo desalento, né? Independente da idade, dependendo da condição financeira, ajude essa pessoa a encontrar ajuda. Às vezes pode ser dentro de um CAPS, dentro do sistema, dentro do SUS, ou existem várias opções, várias formas que a pessoa pode buscar o acolhimento, né? E muitas vezes o que eu costumo dizer é que a diferença, às vezes, entre você escolher um tipo de terapeuta ou outro, não se diz somente a respeito da condição financeira, mas diz também do tipo da abordagem que vai te ajudar a tratar aquilo no tempo que você dá conta, Uhum, né? exatamente. Porque muitas vezes, assim, tem cliente que é um processo um pouco mais lento, ele precisa ir com calma. Tem uns que chegam numa necessidade um pouco mais urgente, né? É como se fosse uma espécie de pronto-socorro, né? Então, tem gente que aguenta ir no ambulatório, vai fazer as suas rotinas de consultas e vai acompanhando esse tratamento de uma maneira um pouco mais, onde o tempo é menos urgente, vamos dizer assim. Mas como a gente está falando de setembro amarelo, nem sempre esse tempo existe. Então, a gente tem que ficar atento às pessoas ao nosso redor, né? O que elas têm trazido, o que elas têm falado. É no ambiente de trabalho, é no ambiente de estudo, é nas famílias, é nas comunidades. Existem falas que são de extremo alarde, vamos dizer assim. Né? Em que sentido? Às vezes pode ter alguém que encosta do seu lado no trem e pode falar que eu estou cansado, desanimado, eu não vejo a hora, vou comprar uma corda para mim, alguma coisa. Às vezes as pessoas estão aí desesperadas, precisando de apoio, precisando ser vistas, né? E às vezes para uma dor que ela acredita, muitas vezes, a pessoa quando entra num ciclo de ideação, ela acredita que não tem jeito para ela, que ela não vai suportar mais, mas tem jeito. Mas não se você que está se vendo esse vídeo agora é uma dessas pessoas, por favor, não se omita, não busque ajuda, né? Assim, se tem pode chamar a gente no direct, eu ou a Lúcia, se precisar de uma necessidade, se tiver alguma dúvida, se quiser uma orientação, às vezes verificar como que a gente poderia fazer, por favor, não se omita. E se você sabe de alguém, se não é você, se você sabe de alguém que está realmente passando uma necessidade muito grande, passando uma angústia muito grande, não deixe essa pessoa sem ser vista. Ofereça sua ajuda, nem que seja para indicar para ela o número do CVV, né? Que é o 188, né? Que é 24 horas por dia. Né? Existem vários recursos que, se a pessoa que está passando por uma angústia profunda, ela vai encontrar acolhimento. Não é, Lúcia? E outra coisa, né, igual uma pergunta aqui, tem algo do seu passado que dói e você não quer ficar lembrando? Então, infelizmente, você não quer ficar lembrando. Já está falando não quer. Não é que você não quer, está aí dentro. Está dentro da sua mente. E não é o que a gente não quer, né? Eu não quero, não quero ficar lembrando. Só que você colocou isso que não quer, mas existe essa informação aí dentro. Então, é importante você buscar, como a Dani reforçando aqui, buscar essa ajuda, seja ela
qual for, seja num posto médico, seja ela numa faculdade, nos postos que tem para atendimento, para buscar ajuda, porque tem muita gente chega até nós, quando procura ajuda, ela está desesperada, mas ela não foi nem no médico para saber o que está acontecendo com ela. De repente, alguma coisa física, porque, inclusive, vou até falar aqui, assim, lembrar aqui, que acho que depois da pandemia, muitas pessoas ativaram essa questão da ansiedade. Foi o gatilho, vamos falar o nome da palavra, gatilho, né? Mas só que já existia algo dentro da pessoa. Só que o que aconteceu com as questões que eu conheço, uma profissional, que ela também é profissional da área de terapia, mas ela também trabalha no hospital, ela falou que tem muita gente que desenvolveu também uma fadiga mental, por causa dessa questão do próprio vírus mesmo, o vírus da picadinha, né? E o vírus o vírus mesmo da Covid. Então, tem essa questão também, tem que atentar a isso, viu, gente? Porque às vezes nem tudo, às vezes pode ser assim, que você já esteja alguma coisa lá dentro, só que acionou essas questões todas da Covid, esse tempo que a gente ficou quase 2 anos, não foram 2 anos, que foi sufocante, muita gente que não conseguiu passar, né? Não suportou e foi, né? Mas tem essa questão que está acontecendo, muitas pessoas estão com essa fadiga mental. Além dos problemas emocionais, tem a fadiga devido à questão do Covid. Então, fica atenta sobre essa questão, né? Por mais que você ache que não tem nada a ver com o passado, mas, assim, no passado tem muita coisa, inclusive a gente não comentou aqui, porque são tantas, né? É a questão dos abusos, gente, são muitos clientes que chegam, mulheres que não falam para os seus pais. Eu atendi recentemente uma pessoa que ela também ela veio por causa de abuso, não foi, na verdade não foi nem por causa de abuso, ela veio porque ela está com muita ansiedade. E no desenvolver na primeira conversa que a gente teve, ela já mencionou essa questão do abuso físico mesmo, ela criança, dentro de casa. E ela não conseguiu passar isso para o pai dela, porque ela foi ameaçada. Não passou para a mãe, não sentiu confiança de passar para a mãe nem para o pai. Por quê? Porque o abusador, né, a pessoa que são pessoas lá do local onde ela estava, ameaçaram. Então, tem tudo. São vários questionamentos que levam a pessoa a chegar a um estado emocional que tipo assim, é angustiante para ela, que ela não sabe para quem recorrer. Então, é nessa hora que ela tem que ver que ela não pode ficar escondida. Ela não pode ficar na dela, né? Ela não pode deixar de dizer que não precisa de ajuda. Então, por isso que a Dani, né, nós estamos aqui como profissionais dessa área, até porque a gente está sabendo, tem esse mês de setembro, mas não é só o mês de setembro, o ano inteiro a gente vê eu só não vi a estatística, mas de muitas pessoas que estão sofrendo. Fala ansiedade, mas são vários transtornos emocionais que estão aí. Então, a gente está aqui para ativar vocês, para lembrar de que vocês existem. E que, primeiramente, você tem que ser egoísta com você. De como? Cuidando de você mesmo. Cuidando. Em primeiro lugar. Cuidando da sua saúde, porque se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você? Não é isso, Dani? Quem é que vai priorizar? E, como a Dani falou, se você é uma pessoa que se acha e que está bem, ótimo, maravilha. Aí você vê alguém que está para baixo, auxilia, ajuda, encaminha essa pessoa para um lugar, não com a questão de julgamento, não para julgar, né? Mas encaminhar essa pessoa para que ela possa ter uma qualidade de vida também. Já que você também tem, você também já está melhor, porque talvez você já tenha procurado ajuda, né? Uma ajuda profissional, já tenha ido num profissional, já resolveu o que tinha para resolver. Então, o objetivo o objetivo nosso como sociedade, como pessoa, é ser humano, né, com a pessoa. Né? Numa sociedade hoje que é todo mundo por si, nessas questões hoje de brigas de todos os lados, mas assim, vamos auxiliar da melhor maneira possível que a gente puder as pessoas que estão ao nosso lado. Não é isso, Dani?
É isso mesmo, Lúcia. É muito importante frisar isso, porque para que a gente observe-se em primeiro lugar, quando você fala de ser egoísta, é a pessoa aprender a se priorizar. Né? Inclusive, eu fiz uma postagem esses dias falando a respeito da sobrecarga, e muita gente me procurou para falar, porque muitas vezes é aquela pessoa boazinha, que ajuda todo mundo, que nunca diz não para ninguém, mas vive dizendo não para si. E isso traz muita angústia. Né? Aí a pessoa entra, às vezes, muitas vezes, num ciclo de auto martírio, sabe? A pessoa não se vê merecedora, ela entra com uma série de aspectos que a deprimem, né? E vive uma angústia de buscar a aprovação das pessoas, achando que não merecem ser vistas, que não podem se priorizar, que não podem dizer não para os outros, mas no fundo isso existe no fundo disso existe um medo muito grande do abandono, da rejeição, da falta de aprovação. E aí onde a gente vai novamente entrar, onde que estão essas feridas? Né? Onde no é, mais antigo da pessoa pode estar essa raiz que faz com que ela seja uma fazedora, que ela seja uma salvadora, que não consegue se priorizar e muitas vezes adoece porque tem que cuidar dos outros e se doa, e se doa, e se doa e vive numa angústia, depois desenvolve não só questões emocionais, mas antes das emocionais, muitas vezes, o que, que ela vai acontecer com ela? Ela vai começar a desenvolver, às vezes, uma diabetes, ela vai desenvolver uma pressão alta, ela vai desenvolver um problema de tireoide, ela vai desenvolver um problema dermatológico, que né, é a somatização. Quando o corpo começa a apresentar sintomas, que, na verdade, a grande maioria deles tem um fundo emocional. Já existe, De né, uma estudo sobre isso. não, a gente já tem assim, aquilo que a gente tem, que a gente estuda dentro da psicossomática e dentro de outras abordagens também, o que a gente chega é justamente nesse ponto, que aquela doença, às vezes até o câncer, tantas coisas que a pessoa vivencia, que quando a gente vai fazer essa investigação, o que, que a gente encontra? Né? Uma questão emocional muito profunda, uma dor emocional muito profunda. Né? Então, é como mesmo Paulo está falando, se deu o direito de cuidar de si mesmo. Às vezes as pessoas gastam muito tempo, gastam tanta energia cuidando dos outros, especialmente a gente vê muito isso com as mulheres, não que com os homens não experimentem isso. Tem muitos homens que vivem, digamos assim, mergulhados dentro do ambiente de trabalho, angustiados ali dentro, mas o que motiva ele estar ali dentro? O que faz com que ele se dedique tanto ali dentro, se desgaste tanto ali dentro, e muitas vezes ele não se permite a ter um tempo de qualidade com a sua família, né? O que motiva isso? E muitas vezes esse homem se abandona também, como é o colega aqui, o Paulo, que está dizendo, eu o direito de cuidar de si mesmo. A gente sempre fala das mulheres, a gente sempre está aqui duas mulheres, a massa da, 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 das terapeutas, vamos dizer assim, são mulheres. É, Os homens, graças a Deus, estão aparecendo. Né? Porque os homens também precisam de cuidado, eles estão despertando para essa necessidade. Né? Mas o que acontece? Muitas vezes eles só vão parar na terapia, né, quando depois que eles já passaram por uma equipe de saúde, já fizeram diversas investigações, não descobrem a razão, às vezes, de uma febre, a razão de uma descompensação, de uma anemia, de você faz uma investigação clínica, né, de um sintoma clínico, físico, que ela está desenvolvendo, e os próprios médicos encaminham, falam, vai para terapia, porque é lá que você vai encontrar a razão disso. muitos Né? Porque a homens, não, igual pessoa você falou, né, Dani, que homens não têm, ele tem esse preconceito. Eu sou homem, né? Eu não vou procurar ajuda. Eu sou mais forte, inclusive nessa área de desenvolvimento pessoal mesmo. Você não vê com muita frequência homens procurarem ajuda. Eles não é, buscam. Né? Não tem esse desejo de ir buscar ajuda, porque ele acha, ele já tem na própria natureza dele que ele é forte.
Não, porque isso é de homem, né? Então, eu O tava, homem não chora, lembrando disso, da onde vem isso? Muitas vezes é essa cultura que faz o homem crescer, um rapazinho crescer ouvindo de que ele não pode chorar, então ele não tem as suas emoções é, autorizadas. Então, exata, muitas vezes ele vai vivendo numa anestesia, e, suprimindo, reprimindo os seus próprios sentimentos e mergulhando naquilo que ele deve fazer, né? E sem olhar para si mesmo, né? Então, muitas vezes aí acaba somatizando. É o homem que mais para frente vai ter uma questão com vício, vai ter uma questão de doença um pouco, de uma comorbidade um pouco mais grave. Ou quando não, o que acontece, infelizmente, com muita frequência, é o homem que quando adoece, logo vai a óbito. Porque não houve tempo hábil para cuidar de uma questão, né? e, e, Então, assim, e aí, Dani, esse é o apelo. a gente está fazendo aqui é o seguinte, por exemplo, existe várias abordagens, né, terapêuticas, que é a psicológica, a convencional, aquela que você conversa, e existem as abordagens integrativas, que é o caso que nós trabalhamos, né? E aí Sim. vai de você, né, se conectar com a pessoa, com o profissional, né? Mas no que a gente tem estudado, dentro do que a gente sabe, é importante sim você ter uma visão daquilo que aconteceu com você no passado, Sim. dentro do tema, né? Para que você se resolva, né? Para que você tenha uma resposta e você consiga dissolver aquela situação que você está convivendo com ela aí há muito tempo e não sabe, né? Inclusive, assim, já está bem, não sei se o Instagram vai cair, né? Mas é o seguinte, Uhum. existe até estudos de pesquisadores que dizem que pessoas elas carregam dinâmicas emocionais disfuncionais de famílias para como se ela fosse assim, ela para pertencer àquela família, lealdade, porque Sim. o nosso principal, a gente precisa viver viver em família, né? Querendo ou não, você acha que não quer, mas por mais que você não queira, é o que você não quer, né? Mas você carrega tal situação, começa a perceber isso na sua família ou dentro de você. Se você não carrega algo que semelhante da sua família lá atrás. Até quando você vai conversar com seus familiares, a pessoa fala assim, gente, mas fulano parece as situações que ela fala, né, as coisas que ela vive, parece com um parente lá atrás. Por quê? Porque você está revivendo isso na sua vida. Então você nem sabe Introduzindo. o que você está carregando, mas às vezes você está carregando algo que às vezes é nem seu, porque você, por a sua própria, vamos dizer assim, lealdade, segundo esse pesquisador que ele cunhou esse termo, lealdade, você está carregando uma lealdade dentro de você e você não sabe. Né? Então, por Né? isso Então, que é. é uma questão, né, Lúcia, que extrapola aquilo que a gente chama de é hereditariedade, né, que quando a gente, dentro da nossa abordagem, dentro daquilo que nós trabalhamos, né, quando a gente olha o indivíduo, aquele cliente, aquela pessoa que chegou diante da gente, não somente ela com as suas queixas pessoais, mas quando a gente busca, dentro da investigação, dentro do trabalho terapêutico, né, olhar para a história dessa pessoa, para olhar para a família, para o sistema que essa pessoa pertence, né? A gente muitas vezes vai identificar não só uma questão de hereditariedade genética, né? Mas são padrões comportamentais também se reproduzindo. E trazer um olhar sobre isso, de como isso se dá e o que isso significa, essa questão da lealdade, assim, por que uma coisa que é muito comum, onde a gente encontra uma família, onde, digamos assim, uma mulher chega diante da gente, eu me separei, assim, como é que foi a sua família? Minha mãe separou, minha avó separou, minha bisavó separou, todo mundo separou. Tem os irmãos, assim, a gente identifica um padrão. E a gente observa isso além da questão genética. A gente olha isso dentro de uma visão sistêmica, de uma visão comportamental, entendendo as raízes desse tipo de ocorrência dentro desse sistema. E entender que muitas vezes, inconscientemente, a gente tem que frisar isso muito bem, que são dinâmicas inconscientes, que a gente tende a reproduzir, inclusive questões de saúde, inclusive questões de relacionamento, inclusive questões comportamentais, inclusive questões até no que diz respeito profissionais, né? Então,
assim, que existem leis, né, que vão, as leis da física, as leis do universo, as leis universais, né, que, que estão nos regindo de maneira inconsciente, né. Jung fala uma frase que eu acho que ela é bem conveniente. Enquanto a gente não tomar consciência, a gente é movido pelo inconsciente e a gente chama isso de destino, né? Enquanto a gente não tem consciência do que nos move inconscientemente, a gente vai viver achando que isso é destino, né? Então não é bem dessa forma que a frase está construída, mas eu acho que deu para entender. Então, por isso que é importante, né? Eu costumo dizer dentro dos meus atendimentos, nos meus clientes, que é pessoas que já passaram por aqui, por essa live nesse momento, né? Já devem ter me ouvido dizer, né? A gente perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? De nós mesmos. E, e entrando no tema, no nosso tema, a gente perece por não conhecer a profundidade dessas nossas feridas antigas. E, E quando a gente faz esse movimento, deixa eu só concluir esse raciocínio, quando a gente faz esse movimento de buscar conhecer, tomar conhecimento do que se trata essas nossas feridas, a gente ganha a partir da verdade que a gente reconhece. Quando toma conhecimento, a gente consegue prosseguir. A gente vive uma liberdade a partir do momento que a gente conhece a verdade a respeito de nós mesmos, né? Então, por isso que é muito importante essa questão de que mas até para a gente vale a já tá pena finalizando aqui, eu não sei se vai cair, porque o Instagram tem, acho que tem uma hora, mas assim, inclusive você entrou aí com o tema, com um versículo bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Tem essa questão religiosa que muitas pessoas que elas têm esse receio, essa questão de buscar ajuda. Não, gente, tem a espiritualidade, mas também tem a sua parte emocional. Tem coisas que são emocionais. Nós também, a Dani, ela é uma pessoa cristã, ela conhece a palavra também, eu conheço, mas a gente trabalha com a área de terapia, mas a gente não olha a questão da espiritualidade, não. Mas assim, quanto mais você olha a sua vida emocional, mais você vai ficar limpa a sua vida com Deus, a sua espiritualidade. Sim. Tem a parte de oração? Tem, mas você precisa de buscar ajuda, porque você viu e tem visto, quem conhece a Bíblia, tem vários exemplos na Bíblia de homens que tiveram depressão. Homens que buscaram, que naquela época não tinha os profissionais dessa área, né? Mas eles foram tratados para que eles, inclusive o Elias, tem um caso aí do Elias, né? O Elias, ele depois de uma vitória grande espiritual que ele teve, ele foi atingido de cheio no emocional dele, com a rainha lá, né? Ameaçou ele. Olha para você ver, se ele podia, ele matou 450 profetas. Se viesse alguém contra ele, ele não poderia também fazer a mesma coisa? Não. Ele emocionalmente ele estava fraco e ele fugiu. Olha, de novo, fugiu. Fugiu para achar que porque ele não queria morrer. Mas quando chegou um determinado momento, o que ele fez? Ele pediu a Deus para morrer. Mas que incoerência! De tão abatido que ele estava. Mas Deus fez o quê? Fez com que ele fez ele viver aquele processo dele de depressão lá dentro da caverna. Mas veio todas aquelas situações, Deus fez ele fazer o quê? Voltar. Volta, Elias, alimentou. E ele voltou. Deus mesmo fez um processamento com ele. Voltou pelo mesmo caminho. Volte pelo mesmo caminho e faça o que eu te mando. Então, é isso que a gente tem que fazer, voltar pelo caminho. E procurar o que aconteceu lá que nos impediu e tem nos impedido e tem paralisado você hoje para seguir uma vida melhor, né, mais leve. Não é que você vai fazer terapia, você vai ficar, vamos dizer, plenozinho o tempo inteiro. Não, você vai ter seus problemas. Você vai ter suas situações. A gente não está querendo dizer que você vai ficar bem, mas você vai estar mais forte para seguir a sua vida, né? Ô, Dani, você tem alguma final aí para a gente encerrar? Eu vou só depois fazer aqui umas perguntas para deixar aqui no final para as pessoas que estiverem aqui com a gente. E se você também que está aqui com a gente tiver alguma pergunta que quiser fazer, a gente responde. Senão, a gente vai finalizar a live por agora, alguns 2 minutinhos, tá bom? Se você tiver, a gente aguarda aqui. Mas você quer falar alguma coisa, Dani? Enquanto eu... Só para poder fechar junto com essa menção que você faz, que muitas vezes o cristão, às vezes, por
preconceito, porque não tem outra palavra, né? Às vezes é falta de entendimento mesmo, não procura terapia, porque a Bíblia é suficiente, sim, mas muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional. E o exemplo de Elias é o que a gente sempre traz a respeito da depressão, não somente só ele. A gente pode olhar nos Salmos os relatos de pessoas que estavam deprimidas, mas se refugiaram e colocaram sua confiança em Deus. Mas eu gosto sempre de trazer o exemplo da ansiedade também dentro da Bíblia. E o nosso maior exemplo é a nossa querida amiga Ah, Marta, né, que Marta estava lá, toda doida, atribulada, recebeu a visita do mestre em casa, mas não deu atenção para ele e estava toda querendo ainda dar ordem para ele, porque estava ansiosa, porque ela era ansiosa. Quando Lázaro morreu, foi a mesma coisa. Ela chegou com um monte de pedra fervendo em cima do Senhor. e Por já quê? Porque ela era ansiosa. Então, assim, e assim, tem jeito, gente. Vamos assim, terapia também é coisa de cristão, é, né? Então, assim, mas é isso, aquela história. A gente não precisa caminhar sempre sozinho. A gente pode sim buscar ajuda. Cada um aqui que busca a sua ajuda para que possa viver da maneira mais leve possível, né? Então, assim, é possível. Então, como aqui o Paulo mais uma vez dizendo, o crescimento como um todo, corpo, na alma, no espírito, porque nós somos um ser, o ser humano é uma coisa impressionante, porque nós somos um corpo que tem uma alma e tem um espírito, né? Então, assim, um espírito que habita nesse corpo, e nós somos dentro dessa tricotomia, nós podemos experimentar uma vida plena dentro desse ser que nós somos. Só que a gente precisa estar disposto a aprender o que custa, né? Porque crescer é, custa. com certeza, dói, né? A Dói, gente tem até uma dói mesmo. professora que fala, crescer custa, mas vale a pena, porque é assim que a gente ganha força, assim que a gente aprende a desfrutar melhor da vida, a gente aprende a ter ânimo, volta a ter sonho, e a gente experimenta uma alegria, né, que não depende da condição, A gente não né, que a gente depende da esteja outra vivendo. pessoa para ser alegre, na verdade, né? E a gente não vai se Exatamente, ferir com quando a pessoa fala alguma coisa pra gente. verdade. Então, eu tenho aqui três perguntinhas. Eu vou deixar aqui no final, quem assistir no final, tudo bem, mas assim, para você refletir, hoje, o que hoje eu preciso renunciar na minha vida para eu ser mais leve e saudável? O que você precisa renunciar? De repente, você precisa renunciar a alguma coisa. Qual a dor Uhum. verdadeira está dentro de mim? Você pode se fazer essa pergunta. Qual a dor? Você mesmo dentro de casa, respira profundamente, começa a fazer esse exercício, inclusive a gente esqueceu, né? Mas você pode fazer esse exercício de respiração, que ele é excelente para você diminuir as crises de ansiedade, né? Sim. Porque se você ficar só esperando, só ir no profissional, inclusive eu tenho uma pessoa que fala assim, o mais importante na terapia é o que você faz quando você fecha a porta, da porta para fora, ou dentro do telefone, né? Porque é online. O que você faz depois da terapia. Porque a gente está aqui só para dar para dar auxílio a você na sua caminhada. Mas você precisa se movimentar, se mover, né? Para poder o processo realmente acontecer para você. Então, e você faz o que de fato precisa morrer na minha vida. Começa a fazer essas perguntas dentro de você, o que de fato precisa morrer, porque de repente precisa morrer algumas coisas, né? E se Sim. você deixar essas coisas morrer, de repente elas vai auxiliar mais ainda. E aí você se pergunta qual o tamanho desse lugar, o lugar que essa dor está dentro de mim. De repente, é uma dor pequena, é algo pequeno, você está dando um tamanho grande para ela dentro de você, né? Então, fica, fica essa reflexão para você e você que está aqui com a gente ao vivo, mas você que também vai assistir depois, fica essa reflexão. Começa a se perguntar o que precisa para você realmente ser uma pessoa mais leve. Será? Você mesmo pode olhar dentro de você e fazer esses questionamentos. Então, se você tiver alguma pergunta agora, a gente pode aguardar um pouquinho, a Dani pode responder, que eu não tô vendo os comentários, né? Eu vi só o pessoal que chegou aqui, mas não cheguei a ver. Você está vendo algum comentário, Dani? Alguém comentou mais alguma coisa? O último comentário foi do Paulo mesmo, eu estou com a tela do computador aberta aqui, é por isso que eu consegui ver, Ah, né? Mas assim,
né? E agradeço a visita aqui, né? Da Gabi, da Alzita, Da, algumas pessoas que eu conheço aqui. Da Maíra, que veio também, passou Da aqui, né? Maíra, a Então, Esther, né? O Leonardo passou, o Paulo passou por aqui. Então, assim, gratidão pela audiência, é, né? Mas, assim, fica a reflexão, né? Assim, agradecemos então, a presença de todos aqui. E se também algum quiser realmente o contato terapêutico, tem a Dani, tem o contato dela aí. Se quiser entrar em contato com ela, também tem o meu. A gente pode conversar, né? Sobre o que você estiver sim. precisando, o que estiver dentro do nosso alcance, a gente pode estar te ajudando, tá bom? Então, Uhum. finalizo. Muito obrigado mais uma vez, tá, gente, por esse momento Eu aqui que com a gente, por agradeço. essa tarde. E valeu, viu? Uhum. Até a Tchau, próxima. tchau. Até. Uhum. Ai, encerrando o vídeo.